Velho Testamento, lição número 35. Vivemos em um mundo onde a onda de terror e desastres tentam roubar a nossa paz, onde o mal sempre está tentando prevalecer. Mas vemos pela palavra de Deus desde o Antigo Testamento que o cuidado de Deus para com aqueles que o temem e o buscam é muito real e permanente. Fique atento a mais um programa Encontro com a Palavra. Aqui apresentamos a palavra de Deus como resposta a todas as mais difíceis questões da vida. Agora com você, Pastor Edson Bruno. Bem-vindo para mais um estudo da inspirada e santa Palavra de Deus para você e para mim. Estamos estudando toda a Bíblia e já chegamos ao primeiro livro de Samuel. Bem-vindo para mais um encontro com a Palavra. Nos 8 primeiros capítulos de 1 Samuel, vimos que a vida de Samuel é um grande exemplo para nós. Depois dos capítulos 9 até o 15, encontramos um impressionante alerta que é a vida de Saul. Como disse em nosso último estudo, Saul é um personagem controverso. Muitos duvidam que ele tenha sido espiritual. Assim como Balaão no livro de Números, Saul nunca foi um homem espiritual, ele só parecia ser. Ele certamente tinha o potencial para ser não apenas espiritual, mas também um grande líder. Quando as pessoas se tornam espirituais e vivem na unção do Espírito Santo, como aconteceu com Saul, elas não se tornam robôs. Elas continuam a ter a sua própria vontade. Saul podia fazer as suas próprias escolhas, claro, e fez escolhas erradas. Ele desobedeceu a Deus 2 vezes. Tomou o lugar de Samuel como sacerdote, o que era errado. Depois, quando recebeu ordens para exterminar a nação dos amalequitas, desobedeceu novamente. Essa segunda desobediência trouxe julgamento de Deus sobre sua vida. Samuel, que tinha ungido Saul como primeiro rei de Israel, recebeu ordens de Deus para tirá-lo do trono. Deus também ordenou que Samuel ungisse Davi como o segundo rei de Israel. Davi foi o melhor rei que Israel já teve. Observe nas páginas desse livro que depois da segunda desobediência de Saul, a sua vida tornou-se um impressionante alerta. Quando observamos Saul no livro de 1 Samuel, vemos que parecia que sua vida e personalidade estavam se desintegrando. Estava tudo dando errado para ele. Mas nesses mesmos capítulos, a partir do 16, encontramos Davi. Davi era apenas um pastor de ovelhas quando o conhecemos, mas a partir dali tudo iria mudar. Em 1 Samuel você lê sobre a morte de Saul ao mesmo tempo que tudo está dando certo para Davi. Observe a paranoia de Saul. Uma das características do que chamamos de paranoia é achar que todos estão conspirando contra você. Observe como Saul insiste em acusar todos de estarem planejando matá-lo. É claro que não havia nenhuma conspiração. Davi não estava tentando matar Saul, mas Saul estava certo que sim. Saul tinha um ciúme doentio de Davi porque Samuel, o profeta, havia dito que Deus tinha encontrado um homem melhor que ele, um homem com o coração segundo a vontade de Deus, que cumpriria a sua vontade. Parece que a característica predominante de Saul era a desobediência. Samuel havia dito a Saul que a desobediência é pior que feitiçaria ou idolatria, e que Deus se alegraria muito mais com a obediência de Saul do que com seus sacrifícios e ofertas. A antítese de Saul foi Davi. Uma característica dominante de Davi que fez com que fosse chamado para ser o segundo rei de Israel é que ele tinha o coração segundo o coração de Deus e faria toda a vontade de Deus. Deus não pode trabalhar por intermédio de um homem que não obedece. Ele consegue trabalhar por intermédio de um homem que o obedeça. Por isso ficou inviável para Deus trabalhar através de Saul e inviável trabalhar através de Davi. Na minha opinião, Saul tornou-se um alerta impressionante para nós, depois que a glória foi retirada dele e Deus parece escrever sobre sua vida Icabode. Há uma diferença em como as coisas eram naquele tempo e como são hoje. Por exemplo, quando Davi pecava, ele orava: "Não retire o teu Espírito Santo de mim." O Espírito Santo foi removido de Saul. Muitos acreditam que desde o Pentecostes Deus não trabalha mais com o homem dessa maneira. Ele não vem sobre o seu povo e depois o deixa, como aconteceu com Sansão.
No Novo Testamento lemos a seguinte palavra: não deixarei vocês e nem abandonarei. Muitos versículos sustentam o fato de que, uma vez que vivemos o que o Novo Testamento é chamado de novo nascimento, Deus começa a trabalhar em nós e vai aperfeiçoando até que chegue o dia de Cristo, porque é Deus que efetua em vós tanto querer como efetuar. Filipenses capítulo 1, verso 6 e também o capítulo 2, verso 13. Isso significa que há duas dimensões do trabalho do Espírito Santo. Há o trabalho do Espírito Santo em nós, e a bênção ou unção do Espírito Santo sobre nós. Observe que há uma distinção quando o Espírito Santo é descrito nas Escrituras. Seu ministério ou seu trabalho sobrenatural em nós e a unção ou força do Espírito Santo sobre nós. O Espírito Santo vem sobre nós para serviço ou ministério. A evidência do trabalho do Espírito Santo em nós é chamada de o fruto do Espírito Santo. O trabalho do Espírito Santo em nós é o que o Novo Testamento chama de o novo nascimento. Agora vamos deixar Saul de lado e estudar o lindo personagem Davi. Como eu já disse antes, metade do livro de 1 Samuel e todo o livro de 2 Samuel fala sobre Davi. Quando Samuel foi enviado para ungir Davi, ele foi enviado para a casa de Jessé, o belemita, que era pastor e que tinha 7 filhos além de Davi. Quando Samuel chegou na casa de Jessé, não sabia qual dos seus filhos seria ungido o rei. Depois que o primeiro filho veio à frente, Deus disse algo muito importante a Samuel. Está no versículo 7 de 1 Samuel 16 e, parafraseando, diz o seguinte: não julgue o homem pela sua aparência ou estatura, esse não é o homem. Eu não tomo decisões do mesmo jeito que você. Os homens julgam pelo que vem de fora, mas eu olho o coração e os propósitos do homem. A seguir, Jessé pediu que o seu filho Abinadab viesse à frente e andasse diante de Samuel. Mais uma vez o Senhor disse: não é esse. Assim acontece com os 7 filhos que se apresentaram a Samuel. Um após outro, todos foram rejeitados. Samuel disse a Jessé que Deus não tinha escolhido nenhum deles. Esses são todos os seus filhos? Ah, tem o caçula, Jessé respondeu. Mas ele está lá, nos campos, cuidando das ovelhas. Já não vimos isso antes? Olha que sim, hein? O mais fraco de todos. Ele é o mais jovem, está cuidando das ovelhas lá. Samuel então disse: eu não vou nem me sentar enquanto ele não vier aqui. Então Davi chegou. Um moço de boa aparência, corado, bonitos olhos. E o Senhor disse: é esse a quem você deve ungir. Então, enquanto Davi estava ali, entre os seus irmãos, Samuel pegou o azeite que tinha trazido e derramou sobre a cabeça dele. O Espírito de Jeová veio sobre ele, e a partir daquele dia, ele passou a ter poder. Foi unção. Foi assim a unção do segundo rei, e o melhor rei que Israel já teve. Levou muito tempo até que Davi realmente subisse ao trono. Essa é uma das lições do primeiro livro de Samuel. Quando a vida de Davi começa a ser descrita dos capítulos 16 a 31 de 1 Samuel, vemos que ele viveu um treinamento preparado por Deus. Deus queria que Davi fosse rei, mas para isso Davi teria que passar por um treinamento. Por isso ele passou por todo tipo de experiências. Todas essas experiências levaram Davi até um ponto. Elas permitiram que ele fosse preparado para ser rei. Deus estava preparando Davi para o ministério que tinha para ele. Quando você estuda a vida de Davi, vê que ele era realmente um homem incrível. Parece que ele era completo. Uma vez ouvi um técnico de atletismo dizer que um homem grande que não tem habilidade não vale tanto quanto um homem pequeno e hábil. Em outras palavras, um homem bom, pequeno, é melhor do que um homem grande que não é bom. Mas esse técnico também disse que um homem grande e bom é melhor do que um homem pequeno e bom. Isso me excluiu totalmente, porque eu não era nem bom e nem grande. Bom, tudo bem, eu entendi o que ele quis dizer. Davi era um homem grande e bom, ele era completo. Essa é uma das primeiras descrições de Davi em 1 Samuel. Vi um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar bem e é forte e valente homem de guerra, prudente para tomar decisões e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Podemos colocar com as seguintes palavras: ele é um talentoso arpista, bonito, forte e corajoso, um grande soldado, homem de Deus e tem bom senso. Quando observamos os dons que Deus deu a esse jovem, percebemos por que Davi tornou-se fisicamente um grande homem, falando, sim, e um grande soldado.
Davi destacou-se como herói de guerra antes de tornar-se rei. Ele era um grande artista. Dividiu o sacerdócio em setores depois que se tornou rei. O livro de 1 Crônicas, capítulo 23, conta que Davi tinha 4.000 sacerdotes que só tocavam instrumentos que ele próprio havia confeccionado para louvar ao Senhor. Ele escreveu metade dos Salmos. O livro de Salmos era o inário do povo de Deus. Isso significa que Davi era um grande compositor. É difícil encontrar essas duas características em um só homem. Mas Davi possuía as duas, um grande soldado e um grande artista. E é claro, Davi foi um grande rei porque era muito sábio. O pregador Dwight Moody teve um ministério impressionante. Antes de Billy Graham, ele foi considerado o homem que tinha pregado para o maior número de pessoas. E olha, ele não tinha muito estudo. Quando pregou na Inglaterra, nas universidades de Oxford e Cambridge, todos ficaram espantados com a sua pregação. Isso era a unção do Espírito Santo. Uma vez Moody ouviu um homem dizer: "O mundo está para ver o que Deus pode fazer com um homem que se entrega totalmente a Ele." Quando ele ouviu essas palavras, Moody disse: "Pela graça de Deus eu serei esse homem." Essa é a explicação para o grande ministério que ele teve. Eu entendi isso quando soube quais foram suas últimas palavras. O mundo ainda está para ver o que Deus pode fazer com um homem que se entrega totalmente a Ele. Esse foi o segredo espiritual de Moody, e esse também era o segredo espiritual de Davi. Davi se entregou totalmente para Deus. Ele estava disposto a cumprir a vontade do Pai. É interessante notar que muitos dos grandes líderes da Bíblia, como Moisés e Davi, foram pastores. Como pastores de ovelhas, eles aprenderam princípios que os tornaram grandes líderes. Davi aprendeu muito como pastor, mas sua primeira oportunidade surgiu porque ele era músico. Tem uma história interessante que eu ouvi de um amigo meu. Ele diz assim: "Em 1979 eu fui para a Inglaterra e fiz uma pequena pesquisa sobre a vida do pai do meu pai, que era inglês. Descobri por que meu avô veio para os Estados Unidos. Ele trabalhava numa mina de carvão na cidade de Lancashire. Naquele tempo as minas de carvão possuíam bandas de música. Isso foi antes do rádio e da televisão, quando a única música que se ouvia era aquela tocada ao vivo. Eram os tempos das bandas nos parques. Na Inglaterra havia uma mina de carvão que tinha uma banda, na qual meu avô era o trombonista. E esse meu amigo pastor diz: no oeste da Pensilvânia também havia minas de carvão que também tinham suas bandas. Uma delas precisava de um trombonista. Já que meu avô tocava trombone, os donos da mina nos Estados Unidos o trouxeram da Inglaterra para trabalhar na mina e para tocar trombone na pequena banda do oeste da Pensilvânia. Eu não teria nascido nos Estados Unidos se o meu avô não tocasse trombone. A sua grande oportunidade de vir para os Estados Unidos veio porque ele tocava trombone. Eu mesmo, quando me formei no seminário, ainda muito jovem, cheguei de volta no meu estado, na minha igreja, claro, tinha vontade de começar a trabalhar na igreja. Afinal de contas, havia me formado em teologia. Fui à igreja num dia muito cedo conversar com o pastor. Ele não estava. E alguém lá da secretaria disse: "Ei, você pode usar o telefone, ligue para a casa do pastor." E eu liguei. Quando o pastor atendeu e eu disse que gostaria de trabalhar na igreja, havia me formado no seminário e tal, o pastor logo perguntou: "E aí, você sabe música?" Eu disse: "Olha, pastor, eu toco violão desde os 9 anos de idade, toco trompete, sax, guitarra elétrica e estudei harmonia." Aí o pastor disse: "Então pode começar hoje à tarde às 2h." Bom, ali começou o meu ministério, exatamente naquele dia. Mas há um outro exemplo brasileiro bem interessante. Um jovem chamado Mário, há algumas décadas, destacou-se em sua cidade, então pequena e sem recursos, por tocar violino muito bem. Isso lá pelo ano de 1915. Mário foi a São Paulo para estudar música. Chegando ao seu destino, as coisas não correram como ele gostaria e seu aprimoramento na técnica de tocar violino acabou se perdendo na necessidade de trabalhar e sustentar-se. Mário, porém, aplicou-se em desenhar plantas de casa e a construir essas casas. O resultado de sua mudança foi que tornou-se um dos mais hábeis arquitetos. Ele projetou e construiu muitas das grandes salas de cinemas de São Paulo e também alguns dos templos evangélicos mais bonitos. A maior herança deixada a seus descendentes foi o amor e a dedicação à música. Davi teve sua grande oportunidade porque sabia tocar harpa.
Quando a personalidade de Saul estava se desintegrando, ele tinha depressão, paranoia, variações de estados emocionais e todos os sintomas que chamamos hoje de depressão maníaca. Na verdade, o que Davi fazia era praticar-lhe a musicoterapia. Certos tipos de música ajudam pessoas perturbadas. O Dr. Martin Lloyd-Jones, grande estudioso da Bíblia, certa vez disse a um grupo de pastores que a primeira coisa que ele fazia todos os dias era ouvir Mozart. Pensamos que ele fosse dizer orar por 3 horas. Ele colocava Mozart para tocar na sua vitrola. Um dos jovens pastores perguntou por que ele não ouvia Bach. Ao que o Dr. Jones respondeu, Bach é ótimo para adoração, mas Mozart sara a mente. Ouça Mozart, e você se sentirá mentalmente sadio, ele disse. Para ele, a música de Mozart era terapêutica. Eu amo música e constatei que isso é verdade. Quando ouço Mozart, sinto o seu efeito. Se você estiver passando por problemas e ouvir Stravinsky, provavelmente vai sair e enforcar-se. Parece que as pessoas nos tempos de Davi entendiam de musicoterapia. Quando Davi tocava sua harpa, provavelmente também cantava os salmos que tinha escrito. Com aqueles salmos, Davi tirava o rei daquela perturbação. O primeiro passo de Davi em direção ao importante cargo que ocuparia foi dado por causa do seu dom de músico. Quando você pensar em Davi, pense também na sua contribuição para o trabalho de Deus. Moisés nos ensinou a adorar, mas foi Davi quem trouxe louvor à adoração. Foi Davi que organizou 4.000 levitas que tocavam instrumentos musicais para o louvor do Senhor. Isso está descrito no capítulo 23 do primeiro livro de Crônicas. Foi Davi que afirmou ser possível aproximar-se de Deus com cânticos. Você já percebeu que quando pessoas como Billy Graham usam milhões de dólares para transmitir suas cruzadas pela televisão, metade do tempo é usada pelo Ministério da Música? Isso porque metade da mensagem vem por meio da música. Deus usa o Ministério de Música para falar. Creio que Davi aproximou a música da palavra de Deus e os uniu para sempre. Outro aspecto importante da vida de Davi é o seu lado guerreiro. Muitas pessoas ouviram falar de Davi pela primeira vez quando leram na Bíblia como ele matou o gigante Golias. Eu gosto muito dessa história. Muitos de nós aprendemos essa história na escola dominical. Você já prestou atenção no que Davi disse ao Golias quando o desafiou? Isso é uma das coisas mais importantes nessa história de 1 Samuel 17. Davi disse ao Golias, tu vens a mim com espadas, com lança e com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Saberá toda essa congregação, se referindo ao exército dos hebreus, que o Senhor salva, não com espada nem com lança, pois do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Que palavras impressionantes daquele moço para o gigante! Você provavelmente se lembra dessa história. Os exércitos dos israelitas e dos filisteus se confrontaram, mas tinham se decidido por um duelo em vez de lutar. Golias, o gigante filisteu, saía toda manhã e ridicularizava, amaldiçoava e blasfemava contra o exército de Israel. Davi foi enviado para levar comida para seus irmãos. Naquela manhã, quando Davi chegou, o gigante veio, como de costume. Davi ficou revoltado com o que o gigante falou, porque ele estava ridicularizando Deus. Davi sabia por experiência própria que o seu Deus podia matar leões e ursos. Por isso, ele disse mais ou menos assim, esse filisteu está perdido. Ele está insultando a Deus. Quem esse filisteu pensa que é para fazer gozação de Deus? Essa afronta de Davi deixou seus irmãos muito bravos, porque todos eles estavam com medo de lutar com o gigante. Então Davi, em outras palavras, perguntou, o que eu fiz de errado? Vocês esqueceram qual é a nossa causa? Deus é a nossa causa e a batalha é do Senhor. Esse foi o grande discurso de Davi. Para ele a batalha era do Senhor. Ele queria dizer, eu não sou, mas Deus é e está comigo. Eu não posso, mas Ele pode e está comigo. Davi cria nisso e provou que estava certo quando saiu e matou o gigante. Enquanto Davi estava atacando o gigante e dizendo tudo aquilo para ele, o rei e o general do exército estavam assistindo tudo. O rei Saul se virou para o general, que se chamava Abner, e perguntou, Abner, esse daí é filho de quem? O general respondeu, não sei, o rei ordenou, vá descobrir. Abner foi descobrir, mas ainda não tinha voltado com a resposta quando Davi matou o gigante e se aproximou e apresentou a cabeça do gigante ao rei. Davi se apresentou ao rei, que perguntou, jovem, você é filho de quem? E Davi respondeu, sou filho do seu servo Jessé.
o belemita. De acordo com Salomão, os pais correspondem a arcos e os filhos a flechas. A força e a direção de uma flecha dependem do tipo de arco do qual ela foi lançada. A ilustração de Salomão significa que a força e a direção dos filhos no mundo dependem do tipo de lar de onde elas foram lançadas. Foi isso que o rei pensou enquanto ele e o general assistiam àquela cena. Que maravilha de flecha, hein? Gostaria de saber de qual arco ela saiu. Gostaria de conhecer o pai que criou um filho como esse tal de Davi. Jessé não criou somente ovelhas. Jessé criou filhos e criou um filho como Davi. Foi isso que o rei pensou naquele dia. Davi também tornou-se um grande general. E como general ele tinha muita influência sobre seus homens. Alguns homens têm esse dom de influenciar outros, de serem líderes. Davi certamente tinha esse dom. Uma das minhas histórias preferidas que ilustra sua influência sobre outros homens está em Samuel, e é repetida novamente no livro de Crônicas. Lá lemos que os filisteus tinham tomado a cidade de Belém. Davi e seus homens estavam se escondendo nas cavernas, e um dia Davi disse: "Eu daria qualquer coisa para beber das águas dos poços de Belém." 3 dos 30 soldados valentes de Davi ouviram o que ele disse. Esses 3 homens pegaram suas espadas e partiram para Belém. Lutaram até chegarem aos portões da cidade e depois se arriscaram até os poços da cidade. Pegaram a água e depois lutaram para conseguir sair da cidade e chegar de volta até Davi. Quando voltaram, disseram: "Aqui está a água que o Senhor quer." Davi pegou aquele copo d'água, derramou no chão e disse: "Eu não mereço beber dessa água, porque vocês arriscaram suas vidas por ela." Agora me digam, esse homem não era um líder? A palavra líder significa ter seguidores. Por essa definição, constatamos que certamente Davi era um líder. Quando estudamos a vida de Davi, observamos que ele tinha um relacionamento muito estreito com Jonatas, filho de Saul. Para mim, essa amizade é um dos exemplos mais bonitos que encontramos na literatura histórica. Quando Davi recebeu a notícia de que Jonatas tinha sido assassinado, ele disse: "Como choro por você, Jonatas! Como eu amava você! E o seu amor por mim era maior do que o amor de mulheres. Há muitos homens hoje em dia que jamais olhariam nos olhos de outro homem para dizer eu amo você. Talvez seja porque tenham medo de uma relação homossexual. A amizade entre 2 homens e entre 2 mulheres é uma questão delicada. A amizade, o amor entre Davi e Jonatas é um bom exemplo disso. A maneira como Deus uniu seus corações é muito bonita. Minha experiência me ensinou que quando Deus planeja uma coisa e o diabo tenta nos afastar dela, temos que lutar. Deus quer que tenhamos amizades fortes. A amizade entre Davi e Jonatas é um bom exemplo a ser seguido. Também devemos ver Davi como fugitivo. Sua experiência como fugitivo foi um período durante o qual Deus o estava preparando para o grande ministério que ele teria mais tarde. Muitos dos seus salmos foram escritos durante o período em que ele era fugitivo. Resumindo, quando você ler 1 Samuel, focalize sua atenção nessas 2 coisas. Primeira, o conceito do reino de Deus. Depois atente para personagens Samuel e Davi. Samuel é um grande exemplo. Depois focalize em Saul, porque ele é um importante alerta para nós. Depois preste uma especial atenção em Davi na segunda metade do livro de 1 Samuel e em todo o livro de 2 Samuel. Davi é um exemplo, porque era um homem segundo o coração de Deus, que fez toda a vontade de Deus. Todos nós devemos procurar o coração de Deus e desejar fazer toda a vontade dele. Bom, o nosso tempo hoje já acabou. Até o nosso próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui.